Agora foi a gravação. Estão me ouvindo direitinho, né? Sim, tudo certo com áudio, com a transmissão de tela. Então, tá bom. Então, boa noite, gente. Meu nome é Ana Luísa, eu sou pediatra, sou hematologista pediátrica também. Eu conheço só alguns de vocês, né, que foram os meninos que rodaram comigo no ano passado. Mais prazer, sejam bem-vindos. Como eu sou hematologista, eu gosto muito de dar essa aula, eu gosto muito desse assunto. É uma aula um pouquinho longa, então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai anotando aí, pode ir mandando no chat para depois a gente tirar no final da aula, tá? Os meninos que rodaram comigo, a gente já deve até ter discutido, provavelmente, né, um pouquinho desse tema. É um tema muito recorrente em pediatria. E o objetivo dessa aula não é que vocês saiam especialistas, né? Não é que vocês saiam sabendo tratar as coisas mais raras da hematologia, mas que vocês saibam tratar o básico, né, da pediatria e encaminhar para o especialista quando seja necessário, tá? Então, os objetivos dessa aula é que vocês saiam, né, compreendendo qual que é a definição de anemia e quais são as variáveis que vão influenciar no conceito da anemia, tá? Que vocês aprendam a identificar as principais causas de anemia, que vocês aprendam a classificar as anemias de acordo com a etiologia, de acordo com o hemograma, que vocês aprendam a investigar quais são os dados importantes na anamnese, no exame físico, né? O que a gente tem que procurar nesse paciente que chega para a gente com anemia, que vocês aprendam a elaborar os diagnósticos diferenciais das anemias de acordo com os dados encontrados no exame físico laboratorial e que vocês aprendam a tratar essas causas básicas de anemia e encaminhar para o serviço de hematologia quando necessário. Então, começando do conceito básico, né? Então, as hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os nossos tecidos e do dióxido de carbono dos nossos tecidos para os nossos pulmões. Elas são, né, classicamente conhecidas como as células vermelhas, são o componente mais abundante do nosso sangue, e em condições normais, as hemácias vão ter o formato circular, homogêneo, bicôncavo, e vão ter um tamanho e uma forma relativamente uniforme, tá? Em condições normais, né? Em crianças maiores, em adultos, a hemácia vai ter uma vida média de 120 dias. No recém-nascido a termo, vai ter uma vida média de 60 a 70 dias. E no recém-nascido pré-termo, essa vida média é bem menor, que é de 35 a 50 dias. Isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho da fisiologia da anemia nessas diferentes faixas etárias. Quando a gente pensa, né, na hemácia, na célula vermelha, a gente sabe que ela é produzida lá dentro da medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue, né? Então, ela tem precursores, né, mais imaturos que vão se diferenciando até dar origem a essa célula mais diferenciada e com potencial de agir melhor, né? Então, os precursores direto, né, dos glóbulos vermelhos na medula óssea são os reticulócitos. Então, quando a gente vai lá na medula óssea, a produção inteira, né, da célula vermelha, a primeira coisa que é produzida são os proeritroblastos, que vão se diferenciar em diversos eritroblastos, que finalmente vão perder o núcleo, vão dar origem ao reticulócito. O reticulócito já vai ser liberado no sangue periférico, mas vai ter uma vida útil no sangue periférico bem curtinha, então de 24 até 48 horas. E aí ele, então, vai se diferenciar e dar origem à hemácia, tá? Como a vida útil desse reticulócito, né, é muito curtinha de sangue periférico, a gente tem um valor de referência baixo também, que varia entre 0,5% e 1,5%. Vai ser muito importante a gente entender o que são esses reticulócitos para a gente entender também a fisiopatologia das anemias e o diagnóstico diferencial, tá? Como é que a gente vai raciocinar sobre o diagnóstico da anemia. E quando a gente fala do hemograma, né? A gente pega lá o hemograma e tem aquele tanto de letra e a gente nunca sabe o que olhar. Geralmente a gente olha só a hemoglobina, né? No máximo o hematócrito. Mas o que significa cada uma daquelas letrinhas lá no hemograma? Então, geralmente a primeira coisa que aparece é a hematimetria, né? Que é a contagem do número de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue. Depois, geralmente, vem a hemoglobina, que é a medida de concentração da hemoglobina no sangue total, tá? Que vai ser expresso em gramas por decilitro. Depois vem o hematócrito, que é a porcentagem do volume sanguíneo total ocupado pelas hemácias. Então, é importante a gente prestar atenção aqui, né? Que a hemoglobina, ela é um valor absoluto, né? A hematimetria é um valor absoluto, mas o hematócrito, ele é a porcentagem do volume sanguíneo total ocupado pelas hemácias. Isso significa o quê? Que ele vai variar de acordo com o volume sanguíneo total. E esse volume sanguíneo total pode variar por diversos motivos, por exemplo, por desidratação,
ou por hiperidratação, né? Então é importante a gente ficar atento a isso. Aparece ainda lá o VCM, que é o volume médio das hemácias medidos em mililitro, né? Que é o volume corpuscular médio, então, de cada hemácia. O HCM, que é a massa da hemoglobina média de cada hemácia. O CHCM, que, de novo, também é uma concentração, né? Então, é a concentração da hemoglobina dentro de uma hemácia. E o RDW, que vai ser a variação do tamanho entre as hemácias, tá? É importante a gente lembrar que o hemograma ele vai ser um espelho do que está acontecendo na medula óssea, né? Então, a gente tem a fábricazinha do sangue lá na medula e o que vai acontecer no hemograma geralmente vai refletir o que está acontecendo na medula. E qual que é a definição de anemia, né? Então, a gente tem como definição, né, a redução da concentração de hemoglobina do hematócrito ou da concentração de hemácias por unidade de volume em comparação com parâmetros de uma população de referência. Geralmente, a gente prefere usar o valor da hemoglobina exatamente por essa variação de hematócrito aí que pode acontecer, né, dependendo do volume sanguíneo total, tá? É importante a gente ficar atento a essa questão aqui, parâmetros de uma população de referência. Por quê? A gente sabe que, às vezes, a gente pega lá o valor do laboratório e tem um valor de referência que é um valor de referência único, que não está adequado para a idade. E a gente tem variações fisiológicas do valor de hemoglobina dependendo da idade, tá? Então, é importante saber isso, porque, às vezes, a gente vai estar diante de um quadro que nem é anemia e a gente está achando que é, tá? E clinicamente, né, a anemia vai ser uma condição clínica na qual vai acontecer um déficit de oxigenação tecidual, que vai ser resultante da redução dos níveis desse principal transportador de oxigênio no sangue, que é a hemoglobina. É importante a gente lembrar sempre que a anemia não é uma doença, ele é um sintoma. Então, não é, tem anemia, eu vou tratar a anemia. Não. Por que esse paciente está com anemia? Né? E o que vai ajudar muito a gente a raciocinar isso vai ser esse conhecimento das diversas etiologias, né? Então, o que vai influenciar? Então, é uma paciente que é uma adolescente, que está tendo uma perda sanguínea, né, muito grande, fluxo menstrual aumentado. Não, é um idoso que não tem por que ter anemia. Será que ele está tendo perda oculta de sangue nas fezes, né? Então, assim, saber raciocinar, porque não adianta sair tratando, né? A gente pega muito dentro da pediatria pacientes que são tratados com anemia ferropriva. Aí recebe ferro, não melhora. Se não está melhorando, é porque não é aquilo, né? Se tem uma cinética do ferro normal, não adianta a gente dar ferro, é porque não é anemia ferropriva. Então, a gente tem que aprender, né, a investigar qual é a causa dessa anemia, que essa anemia é um sintoma e não uma doença em si. De variáveis importantes que a gente tem, né, para pensar nesse diagnóstico diferencial. A gente tem o sexo, né? Então, igual eu falei, meninas pós-menarca, né? Meninas jovens, adultas jovens, né? Que tem um fluxo menstrual muito aumentado. A gente pode pensar numa causa, né? De anemia ferropriva. A gente tem as anemias hereditárias ligadas ao X, que são principalmente a deficiência de G6PD e a anemia sideroblástica ligada ao X, que são, portanto, doenças que vão ser muito mais comuns no sexo masculino do que no feminino, tá? A gente tem, né, em relação a etnias, algumas doenças que são mais comuns, né, em relação a raças e etnias. Então, por exemplo, né, na nossa população não é tão fácil assim a gente fazer essa diferenciação, porque a gente é muito misturado. Então, às vezes, o paciente vai ter um traço de anemia falciforme e um traço de talassemia, mas classicamente, né, a gente tem a doença falciforme como uma doença mais comum em indivíduos negros e hispânicos e as talassemias mais comuns como indivíduos ali da região mediterrânea ou do sudeste asiático, tá? E algumas enzimopatias, tipo deficiência de E6PD, mais prevalente em algumas populações de judeus e de negros, tá? A idade de apresentação é muito importante, então, em relação à idade de apresentação, a gente considerar a variação normal do hematócrito e hemoglobina pela idade. Então, a gente vai ver, eu vou mostrar no quadrinho para vocês que existe, por exemplo, a anemia fisiológica do recém-nascido, que é fisiológica, então, que a gente não vai considerar como patológica, tá? E a gente tem também as diferentes causas por faixa etária. Então, por exemplo, a anemia que se apresenta do nascimento aos 3 meses, né? A gente tem que lembrar dessa anemia fisiológica do recém-nascido, tá? Que ocorre principalmente entre a 6ª e a 9ª semana de vida. Vocês vão ver na tabelinha que o nível de hemoglobina pode chegar até a 9, sem que isso seja considerado uma doença, sem que isso seja considerado uma normalidade,
tá? A gente tem as perdas sanguíneas, então, por exemplo, durante o parto, né? A gente pode ter perda sanguínea materna ou perda sanguínea do próprio procedimento do parto, tá? Que pode gerar essa anemia. A gente tem a famosa doença hemolítica do recém-nascido, né? Que a mais conhecida é por incompatibilidade RH, mas a gente sabe que existem outros tipos de incompatibilidade, então a BO ou por outros antígenos menos comuns, tá? As infecções congênitas, a gente sabe que elas podem cursar com anemia, então toxoplasmose, citomegalovirose. Então é importante lembrar disso quando a gente tem outros achados no exame, né? Quando a gente tem gêmeos, né? A transfusão entre os gêmeos que ocorre intraútero e a anemia hemolítica congênita, que é mais rara, tá? Dos 3 aos 6 meses, a gente tem geralmente a primeira manifestação das hemoglobinopatias hereditárias. Então, quando o bebê nasce, ele tem uma eletroforese de hemoglobina, né? Ele tem uma predominância de hemoglobina fetal. E a hemoglobina fetal, ela tem uma afinidade muito grande pelo O2. Então, nesses primeiros 6 meses, que ele tem hemoglobina fetal mais alta, ele está de certa forma, um pouco protegido, por exemplo, das hemólises que ocorrem, por exemplo, na doença falciforme, né? Porque essa hemólise, a gente vai ver mais tarde, ela ocorre exatamente por processos de estresse oxidativo, de falta de oxigenação. Então, como essa hemoglobina fetal, ela tem uma afinidade maior pelo O2, esses pacientes, nos primeiros 6 meses de vida, eles estão mais protegidos. E aí, vai chegando por volta do 6º mês, é quando, geralmente, eles começam a apresentar as primeiras crises, tá? Anemia ferropriva, pouco provável, mas pode acontecer entre os 3 aos 6 meses, geralmente secundária a um quadro materno, né, de deficiência de ferro. E aí, sim, a partir de 6 meses, a anemia ferropriva ganha aí o primeiro lugar, né, como principal causa de anemia adquirida. E é por isso, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o rastreio entre 9 e 12 meses de idade para todas as crianças, né, de anemia ferropriva, que quem já rodou, né, no ambulatório de pediatria já viu que a gente pede, né, que é o hemograma ferritino e reticulócito. Aqui é um quadrinho que mostra, né, então, para vocês verem o quanto tem variação desses valores da série vermelha por idade, né, então, que não adianta a gente pegar um valor de referência único e usar ele para todas as idades. Então, né, basicamente, quando o bebê nasce, ele tem uma hemoglobina alta mesmo, né? E aí a vida média dessas hemácias é curta, né? Essa hemácia vai caindo em número até chegar aqui, ó, na anemia fisiológica do recém-nascido, que a hemoglobina pode chegar até 9, 9,5, sendo que isso é considerado normal e fisiológico, tá? Então é sempre importante ter essa tabelinha aqui para a gente poder checar. Então, às vezes o pessoal manda, tá com uma anemia. Às vezes, assim, tá com um quadro de, por exemplo, de plaquetopenia. E aí, se você tiver alguma outra alteração do hemograma, é um sinal de alerta. Aí a pessoa vê lá, tá com, sei lá, tá com 12,5 de hemoglobina, acho que é baixo. Mas aí você coloca no quadro. Não, calma aí, não é baixo para essa idade, tá normal. Então, ele não tem uma bistopenia, tem só uma plaquetopenia, tá? Então, é muito importante a gente ter esse quadrinho aí na mão para a gente poder saber identificar direitinho o que é e o que não é anemia, tá? E em relação à classificação, né, que é o que vai ajudar a gente a definir também a etiologia, tá? Então, a gente vai classificar a anemia quanto à morfologia celular e quanto à etiopatogenia, tá? Em relação à morfologia, a gente vai classificar a anemia de acordo com o VCM, tá? Então, a gente vai classificar em anemia microcítica, quando o VCM está abaixo do normal para o sexo e para a idade, em macrocítica, quando o VCM está acima do normal para o sexo e para a idade, e em normocítica, quando o VCM está dentro dos valores da normalidade. E por que a gente vai fazer isso, né? Porque a gente tem já na nossa cabeça os principais diagnósticos diferenciais para cada um desses tipos de anemia, tá? Então, basicamente, quando o paciente chega para a gente com anemia, o que é mais importante da gente pensar assim, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o hemograma completo, a gente tem que ter um esfregaço de sangue periférico, que é o que o próprio laboratório faz quando a gente pede um hemograma completo, ele faz a lâmina para ver se tem alguma célula atípica lá, e o reticulócito, que é para a gente ver se essa medula está funcionando direito ou não, tá? Em relação ao VCM, né? Então, a gente vai ter como anemia microcítica, VCM menor do que 80, mas aí lembrando que vai variar de acordo com a faixa etária, igual da tabelinha, tá? Principal causa de anemia microcítica na pediatria é a anemia ferropriva. Então, para a gente confirmar a anemia ferropriva, a gente vai pedir os exames de cinética do ferro, né?
Porque se eles estiverem normais, a gente não tem uma deficiência de ferro. Então, tá. Então, anemia microcítica, pedimos nossos exames para ver a cinética do ferro. Ferro e ferritina estão baixos, com a capacidade total de ligação do ferro alta. O que significa isso? Anemia ferropriva, né? Então, lembrando, a gente tem o ferro sérico baixo, a ferritina, que é o estoque do ferro baixo, e a capacidade total de ligação do ferro alta. O que é isso? A hemoglobina, ela tem lá os sítios de ligação do ferro, né? Quando a gente tem uma carência de ferro, a capacidade total de ligação do ferro nessa hemoglobina vai estar alta, tá? Então, aí a gente vai ter a clássico da anemia ferropriva. Menos comum em pediatria, né, que é a anemia da doença crônica, a gente vai ter ferro e ferritina baixo, com capacidade total de ligação do ferro também baixa, tá? Por que isso acontece? Porque a gente vai ter um ferro, no depósito de ferro aumentado, porém, a gente vai ter uma dificuldade de mobilização desse ferro para ser utilizado na anemia crônica, tá? Na anemia da doença crônica. Mas isso daqui é muito raro a gente encontrar em pediatria. O que a gente mais vai encontrar como diagnóstico diferencial de anemia microcítica na pediatria são as talassemias, tá? Então, as talassemias são uma hemoglobinopatia hereditária, que a gente vai falar mais tarde, tá? Sobre o que é direitinho, mas elas cursam com uma deficiência da cadeia de globina que faz com que essa hemácia seja menorzinha mesmo, tá? E aí, com que o paciente curse com anemia também por causa dessa deficiência dessa cadeia de globina. Então, a gente vai ter uma anemia também microcítica, hipocrômica, mas geralmente na talassemia a gente vai ter hemácias de menor tamanho. Na anemia ferropriva é clássico, a gente tem um RDW alto, né? Uma variação grande do tamanho das hemácias. Na talassemia a gente tem hemácias menorzinhas, então a gente faz esse índice de Mentzer, que é o VCM sobre o número de eritrócitos, e quando ele é menor do que 13, a gente tem uma suspeita maior de talassemia em relação à anemia ferropriva. No hemograma, um jeito fácil da gente ver isso é que geralmente a anemia microcítica da anemia da talassemia, ela vai ter uma hemoglobina muito baixa em proporção à quantidade de hemácias, porque às vezes a quantidade de hemácias vai ser normal, então aquela hematimetria vai ser normal, mas a hemoglobina vai estar baixa, exatamente porque o problema da talassemia está na cadeia da globina, né? Tá bom? Então a gente tem esse diferencial aí. Vamos pular agora para o VCM alto. Então, o VCM acima, né, do valor lá do sexo e da idade, a gente tem uma anemia macrocítica. A anemia macrocítica, o que a gente vai pensar como principal diagnóstico diferencial? A anemia megaloblástica, que é por deficiência de vitamina B12 e ou folato, né? Na anemia macrocítica, então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar lá o esfregaço de sangue periférico. Então, tem uma anemia com VCM alto. A gente vai olhar lá na lâmina. Se na lâmina a gente vê que existem megalócitos, neutrófilos hipersegmentados, então o que são isso? O que é isso? Né? As células da medula estão todas em tamanho aumentado, elas crescem, mas têm dificuldade de se dividir, então os neutrófilos ficam hipersegmentados. Isso é muito característico da anemia megaloblástica, que é, né, por deficiência de B12 ou de folato mais comumente. Não, a gente tem uma anemia macrocítica que no esfregaço a gente não encontra essas alterações. Então, a gente tem uma anemia macrocítica não megaloblástica, que é mais raro em crianças, né? E pode acontecer, e ocorrem geralmente, né? Em casos de etilistas crônicos, síndrome mielodisplásica, que é uma alteração medular que não é comum na infância, doenças hepáticas também pouco comuns na infância, e síndromes de falência de medula óssea, que essas sim podem ser mais encontradas na pediatria, tá? E por fim, a gente tem, né, a anemia normocítica com VCM normal. Quando a gente tem uma anemia normocítica, né, então a gente tem lá as hemácias de tamanho normal, de volume corpuscular médio normal, a gente vai ter que pensar no que está acontecendo que está gerando essa anemia. Porque se essa hemácia está de tamanho normal, a gente tem que pensar assim, que ou ela está, ou a medula não está produzindo adequadamente, ou a medula está produzindo adequadamente e essa hemácia está sendo destruída ou está sendo perdida. E para a gente avaliar isso, né, a gente chama de avaliar a função da medula, né? Para a gente avaliar a função da medula, a gente vai ter que ver como que estão esses precursores na medula, porque a gente sabe que tudo no nosso organismo funciona como feedback, né? Então, se a gente tem uma perda, a tendência é que a nossa medula aumente a proliferação. Então, quando a gente tem uma perda, por exemplo, de sangue,
a gente espera que a medula esteja aumentando a produção de reticulócito, tentando compensar, né, essa perda. E aí, nesse caso, a gente tem uma medula funcionante normal e uma perda periférica. A gente tem uma anemia que a gente chama de hiperproliferativa, quando a gente tem mais de 2% de reticulócito, que é o que acontece nas hemorragias e nas anemias hemolíticas, por exemplo. Então, a gente tem uma fábrica da medula, né, funcionando normal, mas a gente tem essas células sendo destruídas no sangue periférico. Por outro lado, a gente pode encontrar reticulócitos baixos, que a gente chama de anemia hipoproliferativa. O que significa isso? Significa que essa medula não está produzindo direito. E se essa medula não está produzindo direito, né, pode ser por algumas causas. Ela pode não estar produzindo direito, primeiro e mais simples de tudo, né, por uma carência nutricional, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma anemia ferropriva, a gente pode ter uma anemia hipoproliferativa também, né? Mais normal ser microcítica, mas a gente pode ter uma anemia hipoproliferativa, tá? Mas, principalmente, né, quando a gente tem anemia normocítica hipoproliferativa, a gente vai pensar em doenças que estão infiltrando aquela medula ou que estão fazendo aquela medula não funcionar direito. Então, a gente pensa, por exemplo, nas leucemias, na infiltração por outros tumores, na anemia plástica, na aplasia de série vermelha, né? Todas doenças inerentes à medula, tá? E em relação à etiopatogenia, né? Então, se a gente tem, né, uma diminuição no valor de hemoglobina, o que está acontecendo? A gente tem 3 opções, né? Ou a medula está produzindo normal e a gente está perdendo numa velocidade maior do que ela está produzindo. E aí, nesse caso, a gente tem as perdas sanguíneas, tanto agudas quanto crônicas. E aí, lembrar que a perda crônica, ela vai levar a uma deficiência de ferro, né? Ou a medula está produzindo normal, mas a gente está destruindo essas células numa velocidade maior do que a medula está produzindo. E aí, nesse caso, a gente tem as anemias hemolíticas, né, que podem ser hereditárias ou adquiridas. Então, dentro das hereditárias, a gente tem as hemoglobinopatias hereditárias. Então, por exemplo, anemia falciforme, talassemia. A gente tem as enzimopatias, por exemplo, deficiência de E6PD, que é a mais comum, né? E as anormalidades de membrana, por exemplo, a esferocitose, que é a mais comum que a gente vê, tá? E as adquiridas, né? Por intoxicação exógena, por exemplo, que vai gerar uma hemólise, tá? Ou a gente tem uma medula que simplesmente não está produzindo adequadamente, né? E essa produção inadequada pode ser tanto por carência, então se a gente não tem o substrato para a medula produzir, ela não vai produzir direito, então por carência de ferro, por carência de ácido fólico, por carência de B12, ou essa produção pode ser por uma deficiência mesmo na produção dos precursores medulares, né? Por infiltrações medulares, secundária a doenças sistêmicas, por exemplo, doenças autoimunes, que podem fazer, né, essa aplasia, aplasias mesmo, né, idiopáticas, tá bom? E como que a gente vai fazer clinicamente essa abordagem, né? Então, a gente tem um diagnóstico diferencial muito amplo. Então, a gente sabe que para a gente fazer esse diagnóstico correto, esse raciocínio correto, a gente vai precisar desses exames laboratoriais, né? Não é igual a outras coisas que é só o exame físico. Então, a gente precisa do hemograma, do reticulócito e desse esfregaço sanguíneo. Mas, além disso, vai fazer muita diferença também a gente ter uma história clínica completa, um exame físico bem feito, né? Para a gente poder conseguir chegar no diagnóstico mais próximo do correto, tá? Na anamnese, o que é importante a gente perguntar? Então, idade, sexo e etnia, que a gente sabe que esses valores, isso daí, né, são as variáveis que vão influenciar nos valores normais, né, para a gente ter como referência. Dieta, então, pensando, por exemplo, em anemias carenciais, né? Perguntar sobre história alimentar, quando for o bebê, né? Perguntar sobre a dieta da mãe durante o aleitamento, durante a gestação, se a mãe teve alguma carência durante a gestação, tá? Se existe alguma dieta restritiva nesse paciente, então, se ele é vegano, se ele é vegetariano, ou se é uma dieta, enfim, que não seja vegetariana ou vegana, mas que seja uma dieta restritiva, né? Que não é nutritiva. Uso de drogas que podem causar aplasias, então a gente sabe, né, que principalmente na pediatria, alguns antiepilépticos, eles podem cursar, inclusive, com pancitopenia nos pacientes, tá? Então, por intoxicação, é efeito colateral mesmo dessas drogas. Algumas infecções a gente sabe que podem cursar tanto com anemia hemolítica quanto com aplasia medular, então a gente tem um clássico aí da pediatria, que é a infecção pelo parvovírus B19, né, que é um vírus que tem um tropismo por essas células vermelhas na medula e que faz uma aplasia eritrocítica transitória, tá?
Além disso, a gente tem, né, que eu já falei, o citomegalo, o tóxico, que a gente sabe que fazem aplasia de medula, tá? E a gente tem a anemia hemolítica autoimune também, muito relacionada à infecção pelo micoplasma, tá? Que causa as pneumonias atípicas, tá? Doenças sistêmicas, então a gente sabe que principalmente doenças autoimunes, elas podem, né, gerar aí, podem abrir o quadro com um quadro de anemia, de leucopenia, tá? Hipotireoidismo, doenças renais, doenças hepáticas, doenças inflamatórias, podem ter, né, doenças crônicas, podem ter como secundária aí a anemia, né, da doença crônica. Investigar antecedentes familiares, então, se na família tem alguém que teve anemia importante, se teve alguém que já precisou transfundir, tem história de icterícia, de esplenectomia, de transfusões de repetição, tá? No exame físico, uma coisa importante da gente ver, né, são sinais de compensação cardiovascular, por quê? Porque a gente sabe que o nosso organismo, ele vai, aos poucos, ele vai se adaptando, né? Vai fazendo de tudo para conseguir compensar essa anemia. Então, um dos fatores para a gente poder, na clínica, ali, conseguir diferenciar uma anemia aguda, por exemplo, por uma anemia hemolítica, vamos supor, autoimune, que começou do nada, de uma anemia mais crônica, que é, por exemplo, uma anemia ferropriva, que já está vindo mais arrastada, são sinais de descompensação cardiovascular. Então, geralmente, o paciente que tem uma anemia mais arrastada, ele vai estar mais compensado. Enquanto que o paciente que teve uma perda aguda ali, teve uma hemorragia ou teve uma hemólise, ele vai ser um paciente que está menos compensado. Então, ele vai poder estar mais taquicárdico, vai estar mais sintomático, vai ter um sopro, por exemplo, na ausculta, tá? Isso ajuda bastante a gente também. Até para definir gravidade, né? Eu vou acompanhar esse paciente ambulatorial ou eu preciso internar ele, né? Pele, né? Então, sinais de icterícia, por exemplo, que poderiam mostrar para a gente, né, que está havendo uma hemólise, por exemplo, tá? Petequias e hematomas que poderiam sugerir para a gente outras alterações de hemograma além de anemia, então, por exemplo, uma trombocitopenia associada. Alterações de pele também do tipo hiperpigmentação, que poderia estar associado a alguma síndrome, alguma doença autoimune, tá? Glossite e quelite angular, que estão muito associados a anemias carenciais, né? E malformações, né? Que às vezes estão associadas a síndromes de falência medular na infância. Então, tem algumas falências medulares que elas são doenças genéticas, né? Que elas não se manifestam logo ao nascimento, elas vão se manifestar assim, no final, por exemplo, entre 6, 8, 10 anos de vida. Mas às vezes, nesses casos, a criança vem com outras alterações secundárias à síndrome, né? Então, às vezes, tem má formação renal, má formação cardíaca, na anemia de Fanconi, né? Que a gente conhece, que tem essas alterações de ausência de rádio, má formação de membro superior, tá? Então, procurar outros sinais clínicos, né, de doenças mais graves. Enfraquecimento, né, de unha e cabelo, pensando em anemia carencial, procurar hepatosplenomegalia, né, então, pensando tanto em infecção quanto em doenças mais graves, como neoplasias, tá? Investigar fenótipo de doença congênita, então, isso que eu falei, né, se tem má formação, ou se tem alguma face característica, por exemplo, do paciente com talassemia. Então, a gente sabe que o paciente com talassemia, ele começa a ter produção hematopoiese fora dos ossos longos. Então, quando ele não é bem tratado, né, desde o começo, ele começa a ter hematopoiese em todos os ossos. Então, nos ossos da face, por exemplo, e aí acaba ficando com essa carinha característica que é o que eles chamam de face de esquilo, né, que é a face talassêmica, tá? Procurar sinais de doenças sistêmicas, né? Febre, procurar, né, perda de peso, febre, sinais de hipotireoidismo, de doença renal, de doença hepática, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre as principais anemias que a gente encontra em pediatria, né? Então, a gente tem as anemias carenciais, e a principal delas, disparado dentro da pediatria, é a anemia ferropriva, né? Então, a anemia ferropriva ela é a doença hematológica mais comum do mundo em todas as faixas etárias. De acordo com a OMS, 30% da população mundial e 50% das crianças entre 6 e 24 meses têm algum grau de anemia ferropriva. E esse é um problema muito prevalente no nosso país, porque a gente sabe que a anemia ferropriva ela está associada, ela tem um grau de associação com as condições socioeconômicas, né? E aí, então, essa alta prevalência e essa relação com essas condições socioeconômicas fazem da anemia ferropriva
um grave problema de saúde pública, principalmente nos países igual o nosso, né? Países em desenvolvimento. Então, e com muita desigualdade, tudo. A gente tem como grupos de risco para anemia ferropriva os bebês prematuros, os lactentes que não são amamentados ao seio materno, os lactentes que são amamentados até mais de 6 meses com aleitamento exclusivo, sem introdução alimentar adequada, tá? Crianças com perdas crônicas, então, por exemplo, alergia alimentar, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca é uma causa comum de perda sanguínea, né? Doenças diarreicas de repetição, parasitoses poliativas, anormalidades do trato gastrointestinal, uso, né, de antiagregante plaquetário, por exemplo, adolescentes com alimentação inadequada e adolescentes do sexo feminino com fluxo menstrual irregular, tá? E por que a anemia ferropriva é tão importante, né? Porque a gente sabe que além das manifestações clínicas que todo mundo conhece, né? Que é a prostração, a irritabilidade, a palidez, né? Essa perversão do apetite, a queilite angular, a hipotrofia de papilas, os sopros cardíacos leves, né? Mais importante do que tudo isso, a anemia ferropriva na infância, né? Naquele indivíduo que está em desenvolvimento, ela vai poder influenciar diretamente no crescimento e no desenvolvimento dessa criança, né? Então, ela vai gerar queda na curva ponderal, ela vai gerar dificuldade de atenção e de aprendizado, ela pode gerar alteração da função imune e ela pode gerar até déficits neurológicos, tá? E atraso de desenvolvimento. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico laboratorial, né? É importante a gente lembrar que na anemia ferropriva, o ideal, né, a gente pedir a cinética do ferro completa, né? Então, a gente tem, quando a gente pensa na cinética do ferro no nosso corpo, o ferro sérico lá, que está circulando, né? A ferritina, que é o nosso estoque de ferro, e a capacidade total de ligação do ferro, que eu já expliquei para vocês, que é a capacidade daquela hemoglobina tem de se ligar às moléculas de ferro, tá? Que acontece, qual que é o caminho, né, para a gente chegar até a anemia ferropriva? Isso é muito importante a gente saber, para a gente poder entender. Enquanto a gente tem estoque, a gente não vai ter anemia, né? Então, a primeira coisa que vai cair é o estoque do ferro, é a ferritina, tá? Então, a gente tem a primeira coisa que cai é a depleção de reserva, né? Depois que cai a ferritina, a gente continua tendo esse ferro aí, a gente continua tendo, né? O ferro sérico, e o ferro sérico, em algum momento, esse ferro sérico não vai ter mais essa reserva, esse ferro sérico vai diminuir. E quando a gente não tiver nem reserva, nem ferro sérico mais, aí sim a gente vai ter a falta de ferro chegando na medula, e aí sim a gente vai ter anemia. Então, o caminho da anemia é esse, né? Então, não adianta a gente falar assim, não, tá com anemia, porque tá com anemia ferropriva, porque a hemoglobina tá baixa, mas a ferritina ainda tá alta e o ferro sérico ainda tá alto. Não existe, né? A gente tem uma lógica para seguir dessa depleção, tá? Então, a última coisa que vai acontecer é a anemia, tá? Assim como a primeira coisa que vai acontecer quando a gente começar a repor o ferro é corrigir a anemia. E a última coisa é repor o estoque de ferro. Então, algumas vezes vocês vão ver, a gente vai começar a repor, a criança vai recuperar a anemia, mas a ferritina ainda vai estar baixa. Então, às vezes, a gente vai repor mais um tempinho para poder repor esse estoque, tá? Então, existe uma lógica nisso aí, nessas diferentes fases de deficiência do ferro, tá? Mas e aí, quando a gente chega e o paciente não tem nada de cinética do ferro, dá tudo normal a cinética do ferro, então a gente não vai pensar em anemia ferropriva, tá? De exames complementares, pode ser necessário para a gente investigar por que está tendo essa perda de ferro, né? O exame parasitológico de fezes, por exemplo, quando a gente tem suspeita de uma verminose que é espoliativa, né? Por exemplo, a necatoriose ou a esquistossomose, ou, por exemplo, nos casos de suspeita de alergia à proteína de leite de vaca, pesquisa de sangue oculto nas fezes e até mesmo o teste, né, de suspensão do leite de vaca que a gente faz, né, durante um tempinho para poder ver se a criança vai melhorar, tá? O tratamento. Como a anemia ferropriva é tão comum, né? E como, por exemplo, no SUS a gente tem uma dificuldade muito grande de acompanhamento, né, pertinho desse paciente, de acompanhamento regular desse paciente. Quando chega um paciente com uma anemia, uma criança, né, com uma anemia microcítica, hipocrômica, muito característica, sem nenhuma outra alteração, a gente está até autorizado a começar essa reposição do ferro antes mesmo da gente ter o resultado da cinética do ferro,
tá? Então, o que a gente faz? A gente dá o pedido para o paciente colher, mas a gente pede para ele, a gente já passa a receitinha e pede para ele voltar em um mês para a gente avaliar, tá? Então, ela é tão mais comum do que todas as outras causas que a gente está autorizado a fazer isso. Às vezes, no particular, a gente não vai fazer, porque no particular a gente tem essa facilidade, né, do paciente colher o exame hoje, ter o resultado amanhã e ter esse tempinho aí para a gente poder começar o tratamento, ou não, caso não seja deficiência de anemia ferropriva, tá? Mas o tratamento é feito, né, com ferro elementar, então 3 a 5 miligramas por quilo por dia de ferro elementar, né? Geralmente no SUS a gente vai usar o sulfato ferroso, mas a gente tem também acesso, né, aos outros tipos de ferro, mas que o SUS não disponibiliza, tá? Geralmente a gente faz essa reposição em dose única, 30 a 60 minutos antes da refeição, longe de leite, principalmente, né? Então, geralmente puro ou junto com alguma vitamina C, né? Então, um suco de laranja, geralmente. Em crianças maiores, quando essa dose for muito alta, a gente pode dividir em 2 tomadas. E aí, geralmente, né, a gente tem uma resposta clínica em mais ou menos um mês. Por exemplo, a gente tem um aumento de 1 grama, por exemplo, por decilitro de hemoglobina, tá? Então, geralmente, a gente começa a repor, depois de um mês a gente pede para colher os exames, ver como é que tá. E aí, depois que a gente consegue normalizar essa anemia, a gente mantém geralmente ainda por mais ou menos uns 2 meses o ferro, né, numa dose um pouquinho menor, para a gente poder repor reserva, tá? Na ausência de resposta terapêutica, a gente vai ter que investigar o que está acontecendo, né? Se tem alguma outra perda aí mantida, se o que a gente se não está tendo absorção adequada, se esse tratamento está sendo bem aderido, tá? E aí a gente tem as recomendações, né, de profilaxia do ferro, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente sabendo que essa deficiência de ferro ela é tão recorrente, né, nessa população, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, então, que essa reposição seja feita, né, em todas as crianças de 6 meses até os 2 anos de vida, independente, né, de fator de risco ou não. Então, hoje em dia, né, a última atualização foi de 2021. A profilaxia de ferro em lactente sem fator de risco, ela vai ser feita a partir do 6º mês de vida até os 2 anos de vida, com 1 miligrama de ferro elementar por quilo por dia, tá? Isso para os bebês que não têm fator de risco. Então, são os recém-nascidos nascidos a termo, com peso adequado para a idade gestacional, com aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E quando que a gente vai fazer uma reposição diferente? Então, todos os bebês, pelo menos de 6 meses até 2 anos, eles vão repor ferro alguma coisa, tá? De profilaxia. Mas, em situações de risco, a gente vai ter uma reposição iniciada anteriormente. Então, por exemplo, recém-nascido a termo, com peso adequado para a idade gestacional e aleitamento materno exclusivo até... Calma aí. Peso adequado em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Não, isso daqui é o outro, é o mesmo. Isso daqui, aí a gente começa aqui, ó, nessa terceira aqui, ó. Recém-nascido a termo com peso inferior a 2.500. Ao invés de fazer 1 miligrama de ferro elementar por quilo por dia, a gente vai fazer 2 miligramas de ferro elementar por quilo por dia, iniciando com 30 dias de vida. Então, a gente não vai iniciar com 6 meses durante um ano. No segundo ano de vida, é sempre 1 miligrama de ferro elementar por quilo por dia, para todos os bebês, tá? Recém-nascido prematuro com peso superior a 1.500. 2 miligramas de ferro elementar por quilo dia, iniciando com 30 dias de vida, e após esse prazo, 1 miligrama quilo dia. Recém-nascido entre 1.500 e 1.000, 3 miligramas de ferro, né, elementar por quilo por dia, iniciando também aos 30 dias, e aí no primeiro ano, depois é sempre 1, tá? Recém-nascidos com peso inferior a 1.000, 4 miligramas de ferro elementar nesse primeiro ano, e aí depois passa para 1. E recém-nascidos que receberam mais de 100 ml de hemácia durante a internação deve ser avaliado individualmente, porque eles podem não necessitar de suplementação com 30 dias de vida, porque quando a gente faz a transfusão, a gente tem uma sobrecarga de ferro, mas pode necessitar posteriormente, tá? Esses 2 primeiros aqui são os recém-nascidos que, apesar de a termo, peso adequado para a idade gestacional e aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, eles tiveram algum fator de risco. Por exemplo, a mãe teve uma perda sanguínea muito grande durante o parto, ou a mãe teve uma anemia ferropriva importante durante a gestação, tá? A gente vai ver aqui no próximo slide que eu vou mostrar. E aí, nesses casos, a gente vai iniciar essa suplementação com 3 meses de vida, ao invés de iniciar com 6, tá? Nesses 2 casos aqui.
Na verdade, aqui, ó. Aí aqui são os fatores de risco para a gente poder iniciar antes esse ferro, tá? Então, por exemplo, se a gente teve, né, um bebê com insuficiência placentária, uma síndrome hemorrágica no terceiro trimestre, por exemplo, por um descolamento prematuro de placenta, uma má nutrição materna, falta de suplementação de ferro na gestação, né? Ou a gente vai iniciar aqui, ó, antes, né? Má nutrição materna ou perda sanguínea materna, falta de suplementação de ferro na lactação, a mãe com uma anemia ferropriva, uma ferritina muito baixa, ou velocidade de crescimento, né, muito elevada, tá? Então, nesses casos, a gente vai começar o ferro um pouquinho antes, né, com 90 dias de vida, tá? Se não tiver nenhum desses fatores de risco, a gente começa com 180, que é com 6 meses. Antes, a gente sempre tinha essa suplementação a partir de 6 meses mesmo. Em 2018, né, a Sociedade Brasileira lançou um documento que começou a repor para todo mundo com 3 meses, e aí logo em 2021 eles voltaram para os 3 meses, para os 6 meses, deixando para 3 meses só os bebês com esses fatores de risco, né? De acordo com esse peso, para os recém-nascidos prematuros de baixo peso, sempre foi com 30 dias de vida. E o que mais que a gente tem, né, de forma de prevenção da anemia ferropriva? Então, a gente sabe que o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida previne a anemia ferropriva, né? Não utilizar leite de vaca e derivados no primeiro ano de vida. A profilaxia feita de maneira adequada, de acordo com a orientação da SBP. A fortificação de alimentos de consumo massivo, que já é feito, né, no Brasil há bastante tempo. Então, por exemplo, a farinha de trigo ela é sempre enriquecida com ferro e ácido fólico, por exemplo, tá? Controle de infecções congênitas, né? Acesso a saneamento básico e estímulo ao consumo de alimentos, né? Uma alimentação nutritiva e alimentos com alta biodisponibilidade de ferro. Outra anemia carencial muito comum, né, na pediatria, assim, não tão comum quanto a ferropriva, tá bem atrás, mas a segunda mais comum seria a anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 ou de folato, né? Então, o folato e a vitamina B12, a gente sabe que eles são essenciais na síntese do DNA, né? Então, na síntese do DNA e na multiplicação celular, então, de todas as células da medula, e alterações nos níveis, né, desses tanto do folato quanto do B12, eles vão levar a alterações na multiplicação celular, na morfologia das células hematopoéticas e também na morfologia de todas as outras células que estão sendo produzidas ali na medula, tá? Como característica morfológica, né, que a gente falou lá da anemia megaloblástica, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma macrocitose, então a gente vai ter um aumento do tamanho das hemácias. Se vocês forem ver, comparar aqui essas hemácias grandes em relação às hemácias pequenininhas, né? E a gente vai ter neutrófilos grandes e hipersegmentados, tá? Isso a gente vai ver lá no esfregaço, que a gente falou que a gente pede. De deficiência de B12, né? A gente tem como causa o aporte dietético insuficiente, então a gente sabe que a vitamina B12 a gente consegue exclusivamente de fonte animal, né? Então, carne, leite, ovo. E geralmente, né, quando a gente tem por deficiência mesmo dietética, a gente vai ter inicialmente manifestações clínicas mais brandas, tá? Ou a gente pode ter também por deficiência de absorção da B12, tá? A gente sabe que a absorção da B12, né, a B12 chega lá com um alimento de origem animal lá no estômago, se liga ao fator intrínseco, né, que é secretado pelas células parietais do estômago, e aí, junto com o fator intrínseco, ela vai lá para o ilho ser absorvida. Então, o processo de absorção da vitamina B12, ele vai começar lá desde o estômago, né, pela ligação ao fator intrínseco, até o ilho terminal, que é onde vai ser absorvido. Então, se a gente tiver uma deficiência, né, qualquer alteração em qualquer fase desse processo, a gente pode ter uma deficiência de absorção, tá? Em adultos e adolescentes, né, a reserva de B12 geralmente ela é grande, então a gente demora a ter uma depleção dessa reserva. Então, por exemplo, o paciente que vira vegetariano com 14 anos, por exemplo, às vezes ele vai demorar a ter uma depleção dessa reserva, porque é uma reserva realmente grande, mas na criança essa reserva é menor, tá? Essa manifestação às vezes vai acontecer até mesmo secundária a uma deficiência materna, por exemplo, do B12 no recém-nascido. Tá? Então, a gente pode ter uma carência em lactentes, uma carência secundária à deficiência materna no período de lactação, né? E nos pré-escolares e adolescentes, a gente vai pensar nessas deficiências de absorção. Então, por exemplo,
por doenças autoimunes, né? Então, pensando na anemia perniciosa, por exemplo, e outras, né? Então, por exemplo, o uso de inibidor de bomba de prótons ou de antiácido prolongado, que a gente sabe que vai alterar aqui a secreção, né, gástrica, então vai alterar essa absorção da B12, né? Insuficiência pancreática, então a gente sabe, né, que o suco pancreático vai influenciar aqui na quebra, né, nesse processo de digestão. Então, quando a gente tem uma deficiência pancreática, a gente também pode ter uma deficiência de absorção, tá? Então, tudo que acontecer em todo esse trajeto intestinal pode prejudicar essa absorção, tá? De manifestação clínica, né? A gente tem as manifestações básicas das anemias carenciais mesmo, das anemias, né? Então, cansaço, palidez, a glossite, a quelite angular, né? Que é comum da anemia carencial, o ardor lingual. A gente pode ter alterações neurológicas, então a gente sabe que a B12 ela está diretamente associada, né, à formação da bainha de mielina no nervo. Então, quando a gente tem uma deficiência de B12 prolongada, a gente pode começar a ter alterações neurológicas, então, como parestesias, paralisias, atraso de desenvolvimento psicomotor, dificuldade de locomoção, perda de reflexo profundo, dificuldade de memória, mudança de comportamento, chegando até em casos mais graves a convulsões, demências, enfim, tá? Então, existe esse comprometimento neurológico devido à atuação da vitamina B12 ali na formação da bainha de mielina, tá? E esse o acometimento neurológico, ele pode, inclusive, preceder a anemia, tá? Então, é muito importante a gente saber disso quando a gente pensa na deficiência de B12, tá? Diagnóstico laboratorial. No hemograma, basicamente, a gente vai encontrar anemia macrocítica, acompanhada ou não de neutropenia e plaquetopenia. Então, como ela está diretamente associada à síntese de DNA, à divisão celular, né? Ela vai gerar não só a anemia, a deficiência de B12, mas também ela pode gerar uma pancitopenia. Então, uma queda de todas as outras linhagens sanguíneas, tá? Os neutrófilos hipersegmentados, né? A dosagem da B12 para a gente fazer o diagnóstico vai estar abaixo do valor de referência. A dosagem do ácido metilmalônico e da homocisteína. Então, a gente sabe que o ácido metilmalônico e a homocisteína, eles estão envolvidos aí também diretamente, né, no metabolismo da B12. Então, a gente pode ter a homocisteína aí aumentada, tá? E o reticulócito normal ou reduzido, porque é uma anemia carencial, né? Então, a gente tem falta de substrato para melhorar. Professora, Oi. os parâmetros do hemograma para criança tem que usar a tabela, né? O da B12 Isso. não? Não, B12 não. B12 você pode usar o valor normal, apesar de que esse valor de B12 é igual ao valor de vitamina D. Ele é meio assim, indefinido, sabe? A gente tem um valor lá do laboratório que é por volta de 270, mas tem pessoas que gostam de manter acima de 400, na gestante tem gente que fala que tem que manter acima de 600, então é meio variável isso, tá? Entendi. Mas não é por idade, não, é um valor fixo mesmo, tá bom? De tratamento, né? Quando a gente tem uma deficiência grave, a gente vai querer que essa recuperação seja mais rápida, né? Quando a gente tem também uma síndrome de má absorção, não adianta a gente fazer oral. Então, a gente vai dar preferência para medicação intramuscular, tá? Essa reposição de B12 intramuscular também é uma posologia que varia muito, tá? Então, você vai encontrar artigos falando de diferentes formas de repor. Então, no geral, né, quando a gente tem uma deficiência grave, por exemplo, por uma restrição dietética, a gente pode fazer de 250 até 1.000 microgramas dias durante 1 a 2 semanas, depois seguido de dose semanal até a recuperação, tá? E aí, esse valor entre 250 e 1.000 vai depender muito da aderência do paciente, da resposta do paciente, da idade do paciente, né? De quão grave está essa deficiência, tá? Por exemplo, se a gente tiver um paciente com sintomas neurológicos, a gente vai fazer uma dose mais alta, tá? Nos casos de má absorção, a gente vai fazer entre 200 e 250 e 1.000 também por dia por uma semana, semanal depois por 1 a 2 meses, e aí depois a gente mantém mensal. Então, esse paciente que tem, por exemplo, uma síndrome de má absorção, que vai continuar tendo, né? Então, a gente vai ter que manter depois essa reposição mensal, tá? E para RN, a gente faz uma dose um pouquinho menor, né? Entre 50 e 100 microgramas. Quando a gente tem, né, a deficiência de B12 por uma ingesta inadequada, então o paciente não tem nada de alteração, né, de
patologia, de dificuldade de absorção, a gente pode fazer a reposição oral, tá? Então, por exemplo, a criança que é vegetariana, né? Vocês vão ver que mesmo os lactentes que são vegetarianos, né? Que comem ovo e que tomam leite, a orientação da Sociedade Brasileira é que esses bebês eles recebam reposição profilática de vitamina B12 oral, tá? Nos primeiros 2 anos de vida. Então, aí a gente faz meio micrograma por quilo por dia, geralmente a gente precisa manipular, porque não existe essa dose, né? Ou a gente pode fazer intramuscular, uma dose única para poder fazer essa reposição, tá? Oi. Nos RNs também é dose única? Então, a gente pode fazer como dose única, mas nos RNs, geralmente, a gente vai ter que ver, né? Se for só por uma ingesta, a gente não vai ter a ingesta inadequada, né? Vai ser secundária à mãe, né? Eu falo uma questão da deficiência grave mesmo. Ah, sim, é intramuscular também. É intramuscular, tá? Quando é deficiência grave, a gente sempre faz intramuscular. Quando é só por ingesta, profilaxia, a gente pode tentar fazer oral, tá? Mas, assim, até pela dificuldade de apresentação da medicação, né? Que a gente só tem comprimido, o comprimido é numa dose altíssima, geralmente a gente dá preferência para intramuscular. Mas nesses pacientes, por exemplo, veganos, vegetarianos, não faz sentido a gente ficar dando injeção. Então, como é profilático, a gente faz a manipulada, tá? Entendi. E aí é dose única também. No deficiência grave, não é dose única, não. Aqui para RN, que está escrito aqui, ó, é do mesmo beleza. esquema das de cima, só que a dose diminuída, tá? É no mesmo esquema. Se for uma deficiência grave, a gente vai fazer de 1 a 2 semanas até recuperação. Beleza, obrigada. Desculpa, entendi. Você tinha perguntado. Achei que você estava perguntando da ingesta. E aí, quando a gente fala de deficiência de folato, né? Então, a gente tem a deficiência de folato também prevalente, principalmente em países com má nutrição, pobreza, parasitose, tá? O ácido fólico, diferente da B12, ele pode ser encontrado em outros alimentos que não de origem animal, então pode ser encontrado em frutas, em cereais, em feijões, né? Em vegetais folhosos. E a causa é principalmente a ingestão reduzida de vegetais crus, né? O excesso de cozimento dos alimentos e distúrbios de absorção, aumento de requerimento. Então, por exemplo, nas grávidas, a gente sabe que a gente tem uma requisição maior, né, de folato, tanto que a gente faz reposição. Nos pacientes que têm anemias hemolíticas hereditárias, por exemplo, anemia falciforme, doença talassemia, a gente sabe que aquela medula é muito demandada, então a gente tem uma demanda maior, a gente faz uma reposição de ácido fólico regular, tá? Os pacientes que fazem diálise, por exemplo, que têm perdas, ou os pacientes que fazem uso de medicamentos que dificultam a absorção. Manifestação clínica, a gente tem semelhantes às apresentadas pela deficiência de B12, né? Então, aquelas manifestações características de anemia mesmo, cansaço, prostração, né? Quelite, a gente tem as alterações de hemograma, né? Mas a gente não tem as manifestações neurológicas, tá? E a gente tem, né, característica do folato, que é a deficiência do folato durante a gestação, os defeitos de formação do tubo neural no bebê, né? Então, dando origem à espinha bífida, meningocele, meningomielocele, anencefalia, por exemplo. De diagnóstico laboratorial, a gente também vai ter uma anemia macrocítica, né? Acompanhada ou não de neutropenia e plaquetopenia. Então, da mesma forma que a B12 está envolvido aí na formação do DNA, então, e na divisão celular, então a gente pode ter uma pancito, neutrófilos hipersegmentados, reticulócito normal reduzido e a dosagem sérica do folato reduzida, tá? De tratamento, a gente pode fazer o tratamento via oral mesmo, tá? A dose é de 1 a 5 miligramas dia, geralmente dura durante 4 semanas, ou nesses pacientes que têm uma demanda crônica, né? Um aumento da demanda, a gente pode fazer uma manutenção de 100 a 200 microgramas dia. Agora, falar um pouquinho das anemias hemolíticas. Então, entre as anemias hemolíticas, né? A principal que a gente tem na nossa sociedade, na nossa população, é a doença falciforme. Então, a doença hereditária mais comum do mundo, principalmente entre afrodescendentes, né?
A gente sabe que a doença falciforme, ela é caracterizada por distúrbios genéticos que cursam com predominância da hemoglobina S nas hemácias, tá? Então, dentro da doença falciforme, a gente tem a anemia falciforme. Na anemia falciforme, a gente tem a hemoglobina SS, né? Então, a gente tem lá a eletroforese de hemoglobina, né? E aí a gente vai identificar a presença da hemoglobina S, que é uma hemoglobina que não é a hemoglobina, que não está presente, tipo, nas pessoas que não têm a doença falciforme, tá? Além disso, a gente pode ter presença de outras hemoglobinas variantes, por exemplo, a hemoglobina C, então a gente pode ter hemoglobinopatia SC combinada, tá? A gente pode ter a combinação de uma hemoglobina S com um traço de talassemia, por exemplo, ou com uma talassemia, gerando a S-talassemia, e algumas outras combinações mais raras, tá? Os indivíduos que são homozigotos para o gene S, eles vão ter hemoglobina SS, então eles vão ter mais de 50% de hemoglobina S na eletroforese de hemoglobina. E esses indivíduos que têm mais de 50% de hemoglobina S na eletroforese, eles têm a anemia falciforme, tá? Lembrando que em indivíduos normais, a hemoglobina A é a mais comum, tá? Então, essa hemoglobina S nem existe, tá bom? Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é a eletroforese normal. E os indivíduos heterozigotos para o gene S, eles vão ter menos de 50% de hemoglobina S, mas eles vão ter uma porcentagem de hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, maior do que a hemoglobina S. Esses indivíduos, eles têm o que a gente chama de traço falciforme. O traço falciforme não vai gerar doença e nem sintomatologia. É importante a gente saber para aconselhamento familiar, né? Porque caso esse indivíduo ele se case com alguém que tem o traço de talassemia ou que tem o traço falciforme, a chance dele ter uma criança com anemia com doença falciforme é grande, tá? A formação da hemoglobina S, ela acontece, né, pela troca de um aminoácido na cadeia beta de globina, então a gente tem um ácido glutâmico que vai ser substituído, né, por uma valina, e aí essa troca vai resultar, né, em uma hemoglobina, né, que tem propriedade físico-química diferente quando desoxigenada. O que vai acontecer com essa hemoglobina S, né, que é essa hemoglobina doente desse paciente? Quando ela sofre qualquer situação de estresse, então, quando ela sofre, por exemplo, quando o paciente está doente, quando tem uma infecção, quando tem uma inflamação, quando tem uma queda de saturação por algum motivo, seja por paciente, por exemplo, ir para um lugar onde a pressão atmosférica é menor, né? Ou quando esse paciente sente muito frio, por exemplo. Quando essa hemoglobina S ela é desoxigenada, ela vai sofrer uma polimerização que vai fazer com que essa hemácia sofra uma falcização. Então, essa hemoglobina ela vai sofrer essa polimerização que vai fazer com que essa hemácia na qual, né, que ela está dentro, adquira a forma de uma foice, tá? Não sei se está dando para ver aqui na foto direitinho. E aí, o que vai acontecer com essa hemácia em forma de foice, né? A gente sabe que a hemácia, normalmente, ela tem, né, um formato bicôncavo, redondinho, tudo isso para poder facilitar o fluxo sanguíneo. A partir do momento que a gente tem uma hemácia falcizada, isso vai ser responsável por toda a fisiopatologia da doença, que é o quê? A gente vai ter um aumento da adesão dessas hemácias no endotélio, né? A gente vai ter um acúmulo dessas hemácias nos pequenos vasos, na microcirculação, gerando uma isquemia tecidual mesmo, generalizada, que vai acontecer no corpo inteiro, tá? E além disso, né, essa lesão do endotélio promove um mecanismo inflamatório de ativação de coagulação, de ativação de citocinas, que vai gerar um processo de inflamação constante ali naquele vaso, tá? Então, é um paciente que tem essa isquemia tecidual aí constantemente, né, acontecendo num nível menor, constantemente acontecendo, e durante as crises de falcização, isso daí vai acontecer numa escala maior, gerando, né, essa isquemia tecidual, que é exatamente o que vai gerar as crises de dor nesse paciente, tá? Como principais manifestações clínicas, então, a gente tem, né, igual eu falei para vocês, até o 6º mês de vida, a gente tem uma certa proteção da hemoglobina fetal, tá? Aqui mais para frente, eu acho que vai ter a eletroforese de hemoglobina para explicar para vocês melhor isso. A gente vai ter, né, palidez cutânea mucosa, icterícia, porque a gente vai ter hemólise dessas células, né? Então, essas células aí que adquirem a forma de foice, elas têm uma vida menor e elas vão sofrer hemólise, então vai gerar um aumento de bilirrubina, vai gerar icterícia, tá? Uma dificuldade de ganho ponderostatural desses pacientes, uma esplenomegalia, né? Porque toda essa hemácia que é hemolizada, ela vai ser retirada da circulação pelo baço, e geralmente esses pacientes, até os 5 anos, eles sofrem tantos infartos sucessivos no baço, que eles fazem o que a gente chama de autoesplenectomia. Então,
depois dos 5 anos, geralmente a gente tem esse baço aí que foi consumido mesmo, de tanto sofrer infarto sucessivo, ele vai ser consumido. Isso quando a gente não precisa tirar ele antes, porque vocês vão ver uma das complicações aqui agudas, né, da anemia falciforme é o sequestro esplênico. Como principais manifestações clínicas agudas, né? A gente tem as crises álgicas, então, quando a gente tem essa isquemia tecidual, a gente tem isquemia dos tecidos, dos ossos, que vai gerar muita dor, tá? Em criança, a gente tem o que a gente chama de dactilite, que a gente tem isquemia dos ossinhos, né, das mãos e dos pés. Então, a gente vê o que a gente chama de dedinho de salsicha nos pacientes. Então, a gente tem uma isquemia ali tecidual, tá? Geralmente, essas crises álgicas podem ser em qualquer lugar do corpo, né? Então, pode ser cefaleia, pode ser abdominal, pode ser nas costas, pode ser... Então, lembrar que esse infarto ele pode acontecer no corpo inteiro da criança. Então, é um indivíduo que ele tem essa má perfusão mesmo, né? Que ele tem uma maior predisposição a ter doenças mesmo, a ter, né, doenças cardíacas, a ter doenças vasculares, porque ele não tem uma perfusão adequada, tá? Essas crises, elas vão ser desencadeadas por desidratação, por infecção, por mudança de temperatura, por estresse, tá? Esses indivíduos, além disso, eles têm uma imunossupressão funcional, então são indivíduos que são mais suscetíveis às infecções e que há infecções mais graves também. Então, o paciente falcêmico, quando ele chega, né, com quadro, por exemplo, de uma pneumonia, que você poderia falar para um paciente assim, tá com uma pneumonia, mas tá tranquilo, tá em bom estado geral, vou mandar para casa para tratar com antibiótico. O paciente falcêmico, a gente não pode fazer isso, porque ele tem uma imunossupressão funcional, né? E ele complica muito rápido, então ele tem uma maior susceptibilidade a infecções graves, tá? O sequestro esplênico, que é um fenômeno que acontece nesses pacientes, no qual a gente tem um aumento súbito do baço e também pode ter do fígado, né? Então, o paciente chega com uma hemoglobina lá no pé, então às vezes chega com uma hemoglobina de 2, hemoglobina de 3, que é por um mecanismo mesmo, né? Esse baço está constantemente ali destruindo as hemácias e por algum motivo, às vezes, esse baço começa a sequestrar as células do sangue para ele. Então, ele sequestra tanto a hemoglobina, tanto a hemácia quanto plaqueta. E aí, o paciente chega com a plaqueta baixa, com a hemoglobina muito baixa. E aí, nesses casos, a gente precisa fazer uma transfusão de urgência nesse paciente, porque enquanto a gente não transfundir, esse baço não para de sequestrar, tá? A síndrome torácica aguda, que é uma das principais causas de mortalidade e morbidade, que na verdade é muito difícil de ser diferenciada de um quadro de pneumonia, porque o paciente vai cursar com uma dor torácica, febre com sintoma respiratório. Então, a gente sabe que esse fenômeno também está associado, né, a esse processo aí de falcização. E esse paciente precisa ser atendido muito rápido, receber muito suporte. Esse paciente rapidamente evolui com insuficiência respiratória, tá? Acidente vascular cerebral, né? Exatamente por essa alteração de fluxo. E outros, né? Do tipo priapismo, quando a gente tem deficiência desse fluxo aí na região peniana, colecistite, então a gente sabe que esse paciente está hemolizando constantemente, então ele tem maior propensão a criar cálculo. Úlcera de perna, exatamente pela vascularização, tá? O diagnóstico da anemia falciforme a gente vai fazer pelo teste do pezinho, né? Assim como as outras hemoglobinopatias, a maioria, e a gente vai confirmar no 6º mês de vida com a eletroforese de hemoglobina, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a eletroforese de hemoglobina, né? Do indivíduo normal, né? Do indivíduo saudável, vamos falar assim. Então, o indivíduo saudável, ele vai ter aqui, ó, a maioria da hemoglobina do tipo A, né? E um pouquinho de hemoglobina do tipo A2, que é normal, tá? O indivíduo que tem o traço falcêmico, ele vai ter hemoglobina S, menos de 50%, e hemoglobina A. Hemoglobina A2 todo mundo tem, tá, gente? Um pouquinho, é uma porcentagem pequena. Quando a gente tem hemoglobina A2 aumentada, a gente vai pensar em talassemia também. O indivíduo falcêmico, né, que é o mais importante da gente ver aqui, que ele tem um predomínio de hemoglobina S. Ó. Então, a gente tem mais de 50% de hemoglobina S, um pouquinho de A2 e nada praticamente de hemoglobina A, tá? A S-talassemia, né, que é uma combinação aí da anemia falciforme com a talassemia, a gente vai ter um aumento de A2 com um aumento de S, né, mais de 50% de S.
um aumento da A2 e um pouquinho da fetal. Na talassemia, às vezes, a gente tem a persistência da fetal aumentada, tá? Hemoglobinopatia SC, que é duas hemoglobinopatias variantes, né? Então, a gente tem uma alteração que gera hemoglobina S e uma alteração que gera a hemoglobina C, tá? A gente tem também, né, hemoglobina S aumentada e SD também, que é um outro tipo de hemoglobinopatia mais rara, tá? E o hemograma com reticulócito, então, e a eletroforese de hemoglobina. Então, que a gente vai ver, né, uma anemia, às vezes a gente vai ter a gente pode pedir também bilirrubina, a gente vai ter bilirrubina aumentada, né, e a eletroforese de hemoglobina para a gente poder confirmar esse diagnóstico. Tratamento das crises agudas. Então, a gente tem as crises de dor. A gente sabe que esse paciente, quanto mais tempo ele sentir dor, mais ele vai propagar esse ciclo, porque a dor gera um mecanismo inflamatório, libera citocina, que aumenta a inflamação, que aumenta a falcização. Então, esse paciente, assim que ele chega, a gente tem que ser muito agressivo com o controle da dor dele. Então, é um paciente que assim que chega, às vezes a gente já começa a morfina, tá? Que é melhor a gente acabar com a dor dele naquelas primeiras 24 horas e depois escalonar a morfina, do que ficar começando, vou começar com uma dipirona aqui, e o paciente lá morrendo de dor, falcizando cada vez mais, tá? Infecções, sempre com antibiótico terapia precoce, tá? No sequestro esplênico, a gente sempre tem que transfundir hemácia o mais rápido possível e dar o suporte hemodinâmico até o paciente recuperar. E na síndrome torácica aguda, a gente vai internar, a gente sempre vai começar antibiótico, porque a gente inicialmente não consegue diferenciar, excluir uma pneumonia bacteriana, tá? Então, começar antibiótico, controle de analgesia. Às vezes, se a gente tiver com hemoglobina muito baixa, a gente faz uma transfusão de sangue. Às vezes, a gente indica também a transfusão de troca, né? Então, nesses pacientes, tem alguns casos em que a concentração de hemoglobina S deles está tão alta que a gente precisa tirar um pouco do sangue deles e colocar um sangue com hemoglobina normal, para a gente poder melhorar alguns processos agudos do tipo STA, tá? Ambulatorial, todos os pacientes vão fazer profilaxia de infecção com penicilina, pode ser tanto a penicilina oral, diária, ou a penicilina benzatina, então a gente vai fazer em todos os pacientes falcêmicos de 2 meses até os 5 anos de vida, tá? Esse paciente, ele não tem um baço que funciona direito, né, a não ser para sequestrar, então ele precisa ser vacinado, né, para germes encapsulados, então para hemófilo, meningo C e pneumococo, tá? E a suplementação do ácido fólico, porque a gente sabe que é um paciente que tem uma demanda medular muito grande, tá? A única cura para anemia falciforme é o transplante de célula-tronco hematopoética mesmo, transplante de medula óssea, né? E é uma doença muito triste, tá? Porque é uma doença que o indivíduo, desde criança, ele aprende a conviver com essa dor, tá? Então, são crianças pequenininhas que já sabem graduar a dor deles, é uma dor muito forte, são diversas internações, né? E são pacientes que a gente tem que acompanhar ambulatorialmente com muito cuidado, fazendo eco regular, fazendo ultrassom de abdômen regular, fazendo, às vezes, exame Doppler da cabeça para poder ver se tem alteração de fluxo sanguíneo na cabeça, para, né, prevenir acidentes vasculares. Então, são pacientes muito sofridos mesmo, assim, e que geralmente chegam à idade adulta já com algumas sequelas aí de todo esse processo aí. Tá? Então, é muito triste e existe a cura, né, que é o transplante. Então, quando pode, atualmente existe, né, o transplante de medula para anemia falciforme aqui no Brasil. Então, essas crianças, quando elas têm acesso a isso, ótimo. As talassemias, né? As talassemias são um outro tipo de hemoglobinopatia hereditária, é um grupo heterogêneo de doenças genéticas com mutações que vão afetar a síntese da cadeia de globina, tá? Então, esses indivíduos, eles vão ter hemoglobina normal, então eles não vão ter nenhuma hemoglobina variante igual, né? Anemia falciforme, hemoglobinopatia C. Na hemoglobina normal, a gente tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta de globina, tá? O paciente com talassemia, ele vai ter uma deficiência na síntese ou da cadeia beta, que a gente vai chamar de beta-talassemia, ou da cadeia alfa, que a gente vai chamar de alfa-talassemia. Então, dependendo da cadeia de hemoglobina afetada, ele vai ter a alfa ou a beta-talassemia, tá? Geralmente, né, igual eu falei com vocês, indivíduos saudáveis, acima de 6 meses, a gente tem, né, um predomínio dessa hemoglobina A1,
que é a que a gente não encontra lá no falcêmico, que a gente encontra a S. Então, essa hemoglobina 1 é a que tem, é a hemoglobina normal, que tem as duas cadeias alfa e as duas cadeias beta, que vai estar alterada na talassemia, tá? Como fisiopatologia, né? A gente tem a alteração da produção dessas cadeias de globina, vai gerar um dano oxidativo e uma destruição precoce dessas células vermelhas na medula, tá? E aí são formadas hemácias com inclusões, hemácias diferentes, né, que vão ser removidas da circulação rapidamente. Então, são hemácias com uma meia-vida reduzida, tá? A gente tem, então, uma reduzida também produção da hemoglobina, porque a gente tem a deficiência, né, nessas cadeias aí, gerando, então, uma anemia, uma microcitose e uma hipocromia, tá? E aí a gente tem o prejuízo do transporte de O2, exatamente por esse comprometimento da hemoglobina, e o que a gente encontra também na talassemia, que eu falei com vocês antes, é uma eritropoese extramedular, e com essa hiperplasia eritroide, né, com expansão da medula óssea em locais extramedulares, fora dos ossos longos, gerando algumas alterações características nesses pacientes quando eles não tratam, né? O ideal é a gente deixar a hemoglobina desses pacientes acima de 10 para evitar de ter essa produção extramedular, tá? E a gente vai fazer isso às custas de transfusão. A gente vai classificar a beta-talassemia ou a alfa-talassemia de acordo, né, com a clínica, tá? Então, a beta-talassemia major é o paciente que vai ter uma anemia importante com necessidade transfusional regular para conseguir manter a hemoglobina acima de 10. Às vezes, esse paciente precisa ir de 15 em 15 dias ou semanalmente transfundir para evitar dessa hemoglobina ter uma queda maior. Além, né, de você ter a eritropoese extramedular, a gente vai ter nesses pacientes também, se a gente não conseguir manter essa hemoglobina no nível adequado, uma sobrecarga importante, né? Então, a gente vai ter sobrecarga cardíaca, a gente pode gerar alterações a longo prazo para esse paciente, tá? A beta-talassemia intermédia é o indivíduo que tem uma gravidade hematológica intermediária, então ele tem necessidade transfusional em alguns momentos, mas não tem essa necessidade de transfundir regularmente profilático, tá? E a minor, que geralmente o indivíduo vai cursar com uma anemia leve ou ausente, às vezes não vai, às vezes o indivíduo nem tem esse diagnóstico, ele vai fazer esse diagnóstico aí durante a vida, o paciente que sempre teve uma anemia leve, mas nunca teve nada, tá? A alfa-talassemia, a clínica, vai estar associada à quantidade de genes com disfunção. Então, quando a gente tem alteração de um gene alfa, a gente fala que a gente tem um portador silencioso da alfa-talassemia, e ele geralmente é assintomático também. A gente tem o traço de alfa-talassemia, que a gente vai ter 2 genes alterados, e aí a gente vai ter um indivíduo também assintomático ou com uma anemia leve, que também é um indivíduo que, às vezes, nunca vai fazer esse diagnóstico, tá? A gente tem um indivíduo que tem 3 genes alterados, que aí esse indivíduo vai ser o que vai chamar mais atenção nosso, que vai cursar com uma anemia moderada. E quando a gente tem os 4 genes alterados, eles são incompatíveis com a vida, então a gente vai ter o óbito fetal, tá? O diagnóstico da beta-talassemia a gente pode fazer através da eletroforese de hemoglobina, tá? Que a gente vai ter um aumento da hemoglobina A2. Mas o da alfa-talassemia a gente não consegue, a gente tem que fazer o estudo molecular, né, da alfa-talassemia para a gente poder conseguir identificar, tá? Então, algumas vezes a gente, esses indivíduos que são assintomáticos, às vezes eles nem vão ter esse diagnóstico, porque é um exame que às vezes o plano nem cobre, tá? Como manifestações clínicas, na talassemia major, então, a partir de 6 meses, o indivíduo, né, que vai ter uma alta necessidade transfusional, ele vai cursar com palidez, atraso de crescimento, irritabilidade, hepatosplênio, icterícia, pode ter as alterações esqueléticas pela eritropoese extramedular. Se não tratados, esses indivíduos, eles vão vir a óbito, principalmente por insuficiência cardíaca até os 5 anos, tá? O tratamento é com terapia de transfusão regular, com o objetivo de manter a hemoglobina acima de 10, e esses indivíduos sempre fazem reposição de ácido fólico por esse aumento da demanda mesmo, tá? A talassemia intermédia, ela vai ter manifestações clínicas variáveis, então a anemia pode ser leve ou intensa, tá? Mas a gente pode ter o indivíduo, né, se ele não for tratado, não for receber a transfusão quando precisa, ele pode sim cursar com alteração esquelética, retardo de crescimento, desenvolvimento, insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Todos eles vão fazer suplementação de ácido fólico, e então esse indivíduo na intermédia, o que vai caracterizar a intermédia é a transfusão regular em alguns períodos específicos, né, ou sob demanda. Às vezes o paciente
só quando ele está infectado que a hemoglobina dele cai abaixo de 10 e precisa transfundir, né? Ou é um indivíduo que é o esportista e precisa transfundir porque ele tem uma demanda muito alta, e tem sintomas, tá? O diagnóstico, então, da beta-talassemia é feito pelo teste do pezinho, triagem de hemoglobinopatias e eletroforese de hemoglobina após 6 meses de idade, tá? Além disso, o hemograma reticuloso, né, que a gente sempre pede. A talassemia, assim como a anemia falciforme, a única cura é o transplante de medula, tá? A deficiência de G6PD, né, que é uma enzimopatia mais comum que a gente tem na nossa população. Então, a G6PD é uma enzima que ela tem a função de reduzir o NADP a NADPH enquanto ele oxida a glicose 6-fosfato na nossa hemácia. E essa é a única fonte de NADPH nos nossos eritrócitos, tá? E o NADPH é a substância que vai proteger os nossos eritrócitos de processos oxidativos. Então, quando a gente tem uma deficiência de G6PD, a gente tem uma deficiência de produção desse NADPH, e aí a gente perde essa capacidade da célula de se proteger de efeitos oxidativos, tá? É uma herança ligada ao X, então ela vai afetar predominantemente o sexo masculino, e clinicamente ela vai cursar com uma hemólise intravascular de início rápido, né, que vai gerar uma anemia aguda com uma hemoglobinúria. Então, essa hemólise ela pode ser desencadeada tanto por uma infecção quanto por uma doença aguda, mas principalmente pela ingestão de determinadas drogas ou de ingesta de favas, que a gente chama de feijão fava, tá? A manifestação clínica, então, é importante a gente saber que a manifestação clínica vai ser de uma hemólise aguda, né? Então, é um paciente que, entre as crises, ele é assintomático, ele tem um hemograma completamente normal, e aí, diante da exposição a esses fatores que geram a hemólise, que geram o processo oxidativo, ele vai ter essas crises de anemia, que, então, como ele não está acostumado a ter anemia, ele vai ter uma sintomatologia intensa, palidez, icterícia, cansaço, tá? O tratamento cursa com interromper o agente desencadeante, então parar de expor o paciente aquilo, né? Se precisar de transfundir, vai transfundir, se a hemólise for muito grave, e tratar a doença de base, caso seja uma infecção que esteja desencadeando isso, tá? Prevenção, a gente vai orientar esses pais, né, a evitar a exposição a esses medicamentos e alimentos precipitadores das crises e a manter esse paciente com um calendário vacinal regular, atualizado, para evitar ao máximo as infecções virais, principalmente, tá? A gente tem uma manifestação muito ampla de deficiência de G6PD. A grande maioria dos pacientes na prática, eles são muito pouco sintomáticos e eles têm sintomatologia desencadeada por muito poucas coisas, tá? Então, a deficiência de G6PD é um pouco polêmica, porque existem umas listas na internet que são gigantescas de coisas que você tem que evitar. Então, às vezes a criança não pode comer corante, não pode usar um monte de medicação, não pode comer um monte de coisa, quando, na verdade, quando você vai ver os estudos, tem muitas medicações, por exemplo, que elas não são indicadas nessa lista, porque, por exemplo, o estudo foi feito nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos não usa dipirona, então nunca foi testado, então manda não usar. Mas, na prática, a gente vai vendo que quando esse paciente está, por exemplo, grave, precisa de usar uma outra medicação, às vezes a gente usa e o paciente não hemoliza, tá? Existe também uma variação genética da deficiência de G6PD. Então, você consegue fazer o exame e identificar as variantes de G6PD diferentes. Algumas variantes, por exemplo, elas vão cursar com hemólise só de hemácias mais antigas, enquanto que as hemácias novas não vão hemolizar. Outras variantes vão cursar com hemólise generalizada. Então, clinicamente, tem um espectro muito grande de manifestação dessas doenças, sabe? E é muito importante a gente explicar isso para os pais, porque às vezes eles colocam na internet e eles acham que a deficiência de G6PD é uma doença gravíssima, né? Eles veem alguns relatos na internet e às vezes não é. Às vezes é uma criança que não precisa ser privada disso tudo. Então, é importante que esse tratamento seja individualizado, tá? De qualquer maneira, né, tem as medicações que a gente contraindica mesmo, né, que a gente pede para evitar usar. A gente sempre imprime essa listinha mais básica e entrega para esses pais para eles entrarem com essa lista. Mais importante de tudo, para acompanhar esses pacientes, é orientar esses pais, né, sobre os sinais de alarme de hemólise. Então, você não vai sair privando a criança de tudo, né? Ou a criança está internada com uma febre de 40 graus que não abaixa de jeito nenhum, não posso fazer dipirona, mas não tem que fazer.
né? Você não vai deixar de fazer, mas você vai ficar atento, você vai orientar os pais em relação aos sinais clínicos de hemólise, né? De crise, que se precisar, ele vai no pronto-socorro e vai colher o hemograma e vai ver se está embolizando ou não, tá? Outros tipos de anemias, né? A gente tem a anemia hemolítica hereditária. Então, as anemias hemolíticas hereditárias, as outras formas, né? A gente tem os defeitos de membrana eritrocitária. Então, por exemplo, a gente tem a esferocitose hereditária, que é um defeito de membrana, a leptocitose hereditária. A gente tem defeitos do metabolismo eritrocitário, que é a deficiência de piruvato quinase. Todas essas são doenças mais raras que quem vai acompanhar é o especialista, tá? Anemias hemolíticas adquiridas, a gente tem a anemia hemolítica aloimune, né? Então, que é lá a anemia hemolítica do recém-nascido por incompatibilidade RH, por incompatibilidade ABO, por exemplo, ou o indivíduo que recebe uma bolsa de sangue e gera um anticorpo contra aquela bolsa, tá? Anemia hemolítica autoimune, então, anemia hemolítica autoimune é uma doença autoimune que o indivíduo, né, começa a gerar anticorpo contra a própria hemácia, e a anemia hemolítica imune induzida por drogas, né, que é mais rara na pediatria. E a gente tem as anemias por insuficiência medular, né? Então, tanto por infiltração da medula por leucemias, linfomas ou outros tumores, e as anemias aplásticas, né? Que são que podem ser adquiridas ou congênitas. Então, a gente tem as anemias aplásticas idiopáticas, né? Que é uma doença grave, que geralmente vai acabar indo para o transplante de medula também, ou as adquiridas. A gente sabe, por exemplo, que a infecção pelo parvovírus B19 ou por vários outros quadros virais podem fazer uma aplasia ali transitória da medula, tá? Então, como conclusão, né? Apesar do amplo diagnóstico diferencial das anemias, a abordagem inicial do paciente com a anamnese completa, o exame físico cuidadoso e os exames laboratoriais de triagem, eles conseguem direcionar o pediatra para o raciocínio clínico, para o diagnóstico etiológico mais provável, né? E a abordagem inicial, seguindo esses algoritmos aí apresentados, ele torna possível, né, fazer esse diagnóstico inicial e que o pediatra inicie o tratamento para anemia mais prevalente na população e consiga, né, diferenciar de quadros mais graves que ele precisa encaminhar para o especialista, tá bom? Então é isso. Professora, Oi. uma dúvida. Teve um slide que falava a padronização de pedir hemograma de 9 a 12 meses. Com o Navarro, parece que falou de um rastreio padrão da pediatria aos 2 anos e aos 10. Não. Geralmente é no primeiro ano de vida que a Sociedade Brasileira recomenda. Tá. Tá? É porque no rastreio tinha outras coisas, né? Tinha colesterol, como fosse para o adulto mesmo. Mas Entendi. então, esse é específico para anemias, então, há 1 ano. Isso, é de 1 ano, é por volta de 1 ano de vida que eles recomendam mesmo, tá? Eu posso até mandar o documento para vocês, esse da anemia ferropriva da SBP, que eu acho que é importante vocês terem essa tabelinha que eu coloquei, sabe? A tabelinha do hemograma, o senhor até passou na aula na época, né? Eu até quando passo para o pessoal, a gente até usou esses, acho que foi hoje, eu acho. Mas eu falo essa tabelinha do artigo de 2021, que fala da reposição do ferro, lembra que eu tinha ele impresso, que a gente via? Sim, sim. Isso aqui, ó, é uma coisa que é importante vocês terem também. Deixa eu ver, calma aí. Queria colocar para vocês aqui uma coisa que é importante vocês saberem. Quando vai fazer essa reposição profilática do ferro, né? Quando vai usar o ferro, essa tabela aqui, ó, que eu falei, né? Mas quando vai fazer a reposição profilática do ferro, é importante saber que a gente usa aquela dose, né, de 3 a 5 miligramas de ferro elementar por quilo por dia, é de ferro elementar, tá, gente? E existe 1 milhão de apresentações diferentes do ferro. Então, quando vocês forem prescrever o ferro, pega a bula, vê qual que é o ferro que o paciente toma mesmo, porque... Aqui, ó. Olha o tanto de ferro diferente que a gente tem. E cada um tem uma apresentação diferente. E mesmo, por exemplo, o sulfato ferroso, existem apresentações que são diferentes. Existem apresentações que cada ml são 32 gotas, por exemplo. Então, é sempre importante, quando for fazer a prescrição do ferro, ver quantos miligramas de ferro elementar tem naquele ferro. Olha lá na bula. E aí vocês fazem as contas. Porque a apresentação do negócio é diferente. Por exemplo, se você for ver lá na caixa do sulfato ferroso, vai estar escrito lá, sulfato ferroso, 125 miligramas por ml. Mas é 125 miligramas de sulfato ferroso, não de ferro elementar, tá? Então, vai na bula e procura quanto de ferro elementar tem.
E aí você calcula essa quantidade, tá bom? Aí eu vou mandar aula para vocês, né? Aí vocês pegam essas tabelinhas da aula, tá bom? Beleza. É isso. Ficou alguma dúvida? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aqui é por enquanto Tranquilo. não. Perfeito. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, professora. Foi muito complicada a aula? Nossa, foi maravilhosa. Ah, que bom, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falem. Eu vou parar a gravação